Olá, olá! Tá começando agora mais um Marketing Caos, a bússola de conteúdo na web. Para você que gosta de marketing, que tá aí perdido nesse mundo caótico de tudo que acontece no universo do marketing, eu vim aqui ser a sua salvação. Jeff tá aqui para você, né? Vamos falar sobre temas específicos, né? Você sabe que a gente está trabalhando toda semana, vamos trazendo algum tema diferente no universo do marketing e sempre trazendo especialistas, pessoas muito bacanas aqui para a gente conversar, para a gente debater sobre os assuntos. E hoje trouxe, né? Trouxe não. Trouxe é Trouxe, difícil. hein? Ó, já vamos falar de conteúdo já, né? Duas pessoas muito especiais para falar com a gente sobre conteúdo, né? A Flávia já adiantou, e a Flávia e a Camila. Eu vou pedir até para vocês começarem se apresentando, falando um pouquinho sobre vocês. Quer começar aí, Flávia? Bora lá, Bora. né? Já interrompi o apresentador? Bom, Já não volta mais, gente. tá assim. vendo? Em primeira e última. Eu sou a Flávia Miranda, eu sou da ZFN Conteúdos, é uma agência de comunicação focada na criação de textos e roteiros. Jeff, super obrigada. Tô muito feliz de estar aqui hoje. Agradeço. Camila? Eu sou a Camila, da MCR. A gente é uma consultoria de SEO, né? De marketing de conteúdo e também de inbound marketing. Então, para quem aí está tentando gerar leads e trabalhar melhor a aquisição de tráfego, essa é a nossa especialidade. Então, estratégia e mensuração. Legal. Bom, é legal ter a presença de vocês duas justamente para a gente tentar trazer essa abordagem do conteúdo, né, de como que a gente produz o conteúdo, e a Camila para trazer essa visão justamente da aplicação disso no mundo do marketing e tudo mais, né. E aí eu queria primeiro ali começar com a Flávia, né, como que você foi parar nesse universo de conteúdo, né, você é formada em jornalismo, é isso? Não? Como Não, que é? na verdade, assim, minha primeira formação mesmo, eu sou formada em artes cênicas. Que legal. Eu fiz escola técnica de teatro, Escola Macunaíma. Depois eu ingressei na USP, aí eu fiz licenciatura em teatro, quer dizer, legal. na verdade eu sou professora de educação artística. Aham. E depois eu fui pra França, estudei na Universidade de Lyon, e lá eu estudei muito cinema. Quando eu voltei e me formei, eu trabalhava durante a noite, né? Trabalhava com produção teatral e tal, mas durante o dia eu trabalhava numa agência de conteúdo. Uhum. Mas era uma agência muito focada em roteiro. A gente fazia roteiro para filme publicitário, roteiro de vídeo institucional, roteiro de vídeo de lançamento e por aí vai, né? O dono era um roteirista. O Emílio Boechat, pra quem não conhece. Hoje ele faz muito dramaturgia mesmo, novela e tal. E aí eu trouxe todo o know-how das artes cênicas e ali da Universidade de Lyon também, né, do cinema, fui trazendo, né, ali pra agência, né, com roteiro. E aí me apaixonei, aí eu fui saindo um pouco dos palcos e fui ficando aqui, né, nesse backstage aí da escrita. Infelizmente, a agência fechou. Mas aí eu continuei com vários contatos, né, de produtoras de vídeo, que continuaram, né, me ligando. Uhum. E aí eu comecei mesmo a empreender como roteirista. E aí com o tempo foi surgindo a demanda de redação também. Você faz o roteiro do vídeo, será que você pode fazer também o texto que vai no site, o texto que vai na LP? E aí eu fui estudar, né, gente? Fui estudar redação publicitária e aí descobri também o marketing digital, fui estudar redação voltada para SEO. Então, assim, na verdade, meus primórdios são mais como roteirista. Nossa, só eu já identifiquei vários programas que a gente pode fazer só dessa jornada. E você, Camila, sua vertente é mais pro marketing digital, né? Como que você foi parar nesse mundo? Na verdade, eu sempre estive lá, né? Uhum. Desde os 12 eu faço programação de Como site se na nada. mão, no HTML. E aí enfim, né? Eu e a Flávia depois descobrimos que frequentamos a mesma faculdade, só que eu fiz publicidade. Fiz também um intercâmbio para a Itália e aí lá também estudei algumas partes de mídias sociais, também estudei um pouco de cinema italiano lá. E aí eu voltei. Trabalhei muito tempo em agência de publicidade grande, em alguns veículos, e depois de uns 8 anos no corporativo, eu falei assim, chega, eu quero trabalhar com a PME, meus pais são dentistas. Uhum. E aí eu comecei a ir para o marketing digital, porque de todas as opções que a gente tinha, era o que era mais acessível, né, para a PME. Então, eu comecei meio que numa sociedade com uma pessoa, num coworking, e aí chegou uma hora que eu falei, não, eu vou montar o meu.
E aí o meu foco, enfim, o MCR da empresa quer dizer marketing com resultado, porque para mim essa é a grande dor da PME, né? Então eu me especializei em conseguir ter resultado no marketing digital voltado para a PME. Legal. Eu sei que vocês duas trabalham bastante em parceria, né? A Flávia ali no conteúdo, a Camila nas ações de marketing. Como que funciona essa parceria de vocês duas? É isso que você... Não, a Camila é uma super estrategista, sou suspeita pra falar, mas é mesmo, uma super estrategista digital. Então, ela desenha a estratégia e normalmente essa estratégia aí de marketing digital, ela tá muito atrelada a conteúdo. Então vai ter ali, ela vai colocar lá, ali na estratégia, de repente, que vamos fazer o blog da empresa, vamos alimentar o LinkedIn da empresa, vamos fazer material rico, e-book, infográfico, e aí precisa executar isso. Sim. E aí é que entra a Zafini na execução da estratégia que a Camila monta, acompanha, né? E vê se tá dando certo, claro. Sim. Pra mim foi muito estratégico me aliar, né? Alguém que nem a Flávia, porque na parte de conteúdo as pessoas gostam de cair na falácia de que assim, qualquer um escreve conteúdo. Sim, e tal. Só que a gente tem que ter uma clareza do porquê a gente está escrevendo aquilo e o que a gente quer que as pessoas façam com esse conteúdo depois, né? E aí são diferentes formatos que você vai usando ao longo do tempo. E eu acho que tem um pedaço muito importante que é como que o cliente consegue delegar um assunto hipertécnico dele para alguém escrever, né? Então, alguém que escreva na profundidade que ele quer e também sem erros de ortografia e gramática. Porque eu comecei a ver uma proliferação de redatores, mas assim, gente cobrando R$20 o texto e fazendo umas coisas muito ruins. E aí eu falei, não, gente, assim, eu quero oferecer uma coisa de qualidade. E aí a gente se encontrou, na verdade, num grupo de empresários, né, no BNI. Foi acho que 2016, 2017. E aí não nos largamos mais, Legal. praticamente. Aí a gente casou. Praticamente. Só profissionalmente, tá, gente? Eu até assisti, vocês têm um programa aqui na grade, né, que é o Sim. Fogueira do Marketing. Sim. Até num dos episódios, acho que foi a Flávia que estava falando isso, você falou sobre a questão do conteúdo técnico e a importância de você ter alguém, justamente de não ter ali um profissional que não conhece, ainda mais, vamos supor que eu estou falando ali de um assunto medicina, e aí você vai ter às vezes um profissional que não conhece do assunto, que não sabe como escrever isso, falando sobre o seu negócio e meio que representando o seu negócio, produzindo esse conteúdo, e às vezes a pessoa escreve de uma forma muito porca, a pessoa não sabe como escrever, Sim. e a imagem da sua empresa que tá ali, né? Exato. Inclusive, assim, o Google, hoje em dia, ele teve algumas atualizações do que a gente chama de sigla IT, né? E uma dos pilares aí desse IT tem a ver com confiança e com expertise e experiência, né? Então, assim, o A é de autoridade. Tudo isso está atrelado a você construir conteúdo baseado em pessoas que realmente tenham experiência e tenham expertise. A diferença a experiência é quando você aplica na prática aquilo, então você sabe dizer, inclusive, os erros que podem dar, e aí no seu texto você já gera alertas para as pessoas, você traz cases, então, tipo, vai clareando, né, as ideias, e, ao mesmo tempo, a autoridade, ela é dada com o autor sendo uma pessoa da sua empresa, normalmente, que é altamente técnico. Então, quando a Flávia, por exemplo, escreve textos e a gente atende em conjunto o cliente, ele é altamente técnico, normalmente o que acontece ela entrevista essa pessoa, né? Às vezes essa pessoa técnica não tem muita agenda, mas no mínimo ela tem um tempinho ali para dar um depoimento. Então, esse tipo de ação faz muita diferença na escrita de um blog, porque o Google está querendo cada vez mais conteúdos autênticos. Então, quando a gente simplesmente vai lá, copia de vários outros blogs e faz um catadão, ou pega o ChatGPT, isso fica muito pobre e a tendência é você cair, né, em ranqueamento, porque tá todo mundo fazendo isso. Porque às vezes se você pega o ChatGPT é isso, né? Ele tá pegando ali a estrutura e tá, digamos que, replicando, né? Então, se você simplesmente pega esse texto e joga ali para o seu blog, para publicação, você ganha ali naquela quantidade de volume, mas às vezes a sua estratégia tá ferrando basicamente o seu ranqueamento, né? Que você tá caindo nessa nota do Exatamente. Google. Sim. E como que vocês, até a gente falou sobre o ChatGPT, a tecnologia tem alguma forma que vocês utilizam para ajudar nessa produção de conteúdo?
Então, hoje na agência, a gente usa bastante o Uhum. ChatGPT. Eu acho que ele é uma ferramenta excelente para dar insight, para dar aquela oxigenada, às vezes ajuda a organizar, às vezes, uma ideia, né? Porque quando você vai estruturar, sei lá, por exemplo, um texto de blog, né? Uhum. Pensando em SEO, você tem que criar ali uma cadência, né, dos assuntos. Então, às vezes, ele ajuda nesse briefing e nessa oxigenação. Ponto. Então, assim, até a página 2, né? Ele não faz o trabalho sozinho, não. Sim. Sair do zero também, né, Flá? Às É. vezes, tipo, você tá com um job e aí você tem que encarar a folha em branco e aí você não tá rendendo. Você joga lá no ChatGPT, ele começa a te dar uma estrutura, mas dali depois você tem que dar uma trabalhada em cima, né? Legal. Tem algum elemento, algum parâmetro, assim, que geralmente vocês batem o olho nesse texto, você sabe que esse texto é um texto bem feito, um texto de qualidade, alguma coisa assim, vamos dizer, básica. Eu sei que tem ali vários critérios específicos, mas tem algumas coisas gerais que vocês poderiam dizer? De SEO, você fala? É, tanto de SEO, mas até do conteúdo mesmo, Tá. da estrutura do texto. Do SEO também é interessante. Bom, eu acho que gramática e ortografia é a primeira. Não dá pra falar truce, né, Flávia? Mas, assim, tem muito texto mal escrito, assim, em termos de normas de língua portuguesa. Uhum. A gente vê muita coisa ruim mesmo. Então, acho que a primeira coisa, quem é jornalista, redator, quem é de letras, a primeira coisa que você... Uhum. Assim, a primeira frase, se você já vê ali um erro... Pra mim, é um super termômetro. Sim, sim. A gramática e a ortografia. Independente se você tá falando ali de química, de física ou de geografia. Acho que é o primeiro ponto. Eu diria também a estrutura do texto e profundidade, né? Então, assim, você vê, que nem a Flávia citou, né? Que ela teve vivências com cinema, com teatro. Normalmente é um pessoal que lê muito, né? Tem que ler as obras, tem que ler falas, e normalmente está associado com clássicos. Então, assim, são pessoas que têm muita bagagem. Então, isso eu sinto muita falta no nosso mercado, sabe? De pessoas que tenham bagagem, que leem. Eu sei que às vezes pode parecer meio demodê, mas que lê livro mesmo, que lê romance, literatura, porque parece que é uma arte meio perdida, né? E que só fica ali querendo ler o livro, aquele livro do coach ali pra alguma ação específica, sabe? Motivacional, só quer ler esse tipo de livro. Só que quando você começa a ler esses clássicos, você tem noções de estrutura, de como você estrutura um texto, uma introdução, um desenvolvimento, como é que você tem um fechamento e uma conclusão, que são coisas básicas para você conseguir transmitir a sua ideia, mesmo que seja um assunto altamente técnico, de forma eficiente. Então, falta isso nas pessoas. Você, às vezes, entra em sites da internet que, assim, parece que a galera tá enchendo linguiça, né? Falando e rodeando. E aí, a tendência é essa audiência fugir desse texto, né? Então, assim, tem momentos em que a audiência tá aberta a ler, né? Principalmente quando tem busca de Google, SEO e tal. Então, a gente tem que ter essa noção de, assim, o que a gente está trazendo de informação, que nem eu falei, eu acho que entrevistar pessoas é legal, e trazer fonte. Assim, principalmente para SEO, quando a gente faz esse link externo, do tipo, eu cito uma pesquisa, alguma estatística, e eu trouxe isso de um outro site que já tem relevância, já é uma empresa, um instituto de pesquisa, uma consultoria que já tem nome e tal, o Google já entende que, assim, eu não estou escrevendo qualquer coisa que está na minha cabeça, né? Isso aqui tem um embasamento. No paralelo de um artigo científico, seria, tipo, as referências que a gente faz de livros, de outros artigos. Então, é a mesma lógica. Quando você tem um texto inspirado, né, em outros assuntos, eu acho que ele tem outro corpo, ele traz outras vozes, né? E vocês acham que o conteúdo, né, a produção de conteúdo, pensando numa empresa, né, toda empresa ela deveria e ela precisa produzir conteúdo, mas não eu digo, todo mundo precisa gravar e tudo mais, mas produzir conteúdo mesmo para sua empresa, vocês acham relevante para todo tipo de negócio? Não necessariamente. Nossa, eu acho. Eu acho. Assim, o que a gente percebe pensando em conteúdo para SEO, principalmente as empresas que têm um tipo de venda um pouco mais complexa, que precisa educar ali o público, né? Porque muitas vezes ou nem sabe que aquela solução existe, ou às vezes é uma solução mais técnica. Nesse mercado eu vejo que, assim, a necessidade de SEO, por exemplo, é
muito grande de conteúdo voltado para isso. Mas mesmo o varejo, assim, a gente percebe que estão se estapeando para fazer case de SEO. Outro dia eu li no LinkedIn um especialista de SEO das Casas Bahia. Eles queriam ranquear de forma orgânica para a palavra geladeira. Você viu esse? Ele mostra. É um mega gigantesco. case, gigantesco. Foi um esforço, assim, sei lá, de um time de umas 10 pessoas, entre designers, UX e content writers, né? Galera de copy. Então, assim, as pessoas às vezes não têm noção do quanto isso traz. Porque, assim, quantas pessoas não digitam comprar geladeira, entendeu? Tipo, é muito. E, assim, se você aparece de forma orgânica, você nem tá pagando pro Google, né? Então, é uma mega economia e uma mega exposição. Então, assim, hoje, óbvio, eu acho que tem empresas que são muito pequenas e às vezes, né, sei lá, o proprietário ele tem dificuldade de lidar com esse conteúdo, mas assim, se ele não for escrever pelo menos para Google, escreve no LinkedIn ou escreve no blog, mas sem pensar primeiro nas questões de Google, e aí quando ele crescer um pouquinho, tiver uma verba, investe nisso, sabe? Eu acho que todo mundo tem condições, sim, de criar conteúdo. Legal. E você sabe, Jefferson, que, por exemplo, nas FNI a gente tem clientes bem pequenos que blogam uma vez por mês só, por exemplo. Faz um texto de blog por mês. Mas tem resultado. Claro, não é o mesmo resultado que, às vezes, uma média e grande empresa que bloga toda semana e tal. Mas ali, a empresa ficou na consistência. Ali, depois de uns meses, às vezes anos, mas consegue colher os frutos. Acho que é mais importante a constância do que, às vezes, a quantidade, né? E é difícil para o empresário ele pensar nesse longo prazo, né? Exato. Principalmente para o conteúdo em si, que eu tenho que produzir bastante, então eu tenho que estar sempre produzindo, eu tenho que ser constante para gerar novos tipos de conteúdo e aí sim entrar ali e aí pensar na estratégia do ranqueamento que eu vou utilizar e tudo mais. E eu sinto que falta essa visão de longo prazo para as ações, né? Tem alguma forma que vocês costumam tentar educar o cliente para pensar no longo prazo? Você precisa planejar, né? É que nem a gente fala em redes sociais. Você monta o calendário do mês e aí você vai executando. Normalmente eu monto o do ano. Porque, assim, principalmente pautas frias, que são aquelas que não têm validade, né? Se eu publicar esse ano, daqui 2 ou 3, tipo, não tem problema. Então, eu consigo trabalhar bem com essas pautas, pensando elas já num calendário antecipado. Então, a estratégia faz parte dela, eu montar essa pauta também. E pensar muito em, assim, quem é essa audiência que vai estar escutando isso, né? Porque o assunto que eu vou falar não diz respeito só ao que eu estou oferecendo de produto ou serviço, mas assim, e isso aplicado àquele mercado, né? Àquela pessoa. Porque eu acho que é justamente esse ajuste fino de com quem estamos falando que vai dar muito mais relevância para o seu conteúdo. Pensar no longo prazo também é legal, até para você organizar as datas certinhas, porque, por exemplo, vai chegar o mês de maio, é mês das mães, então eu já consigo pensar nos conteúdos que eu posso utilizar para esse período. Tem um mês de sazonalidade, a minha empresa vende mais nesse período, então eu vou pensar em outro tipo de conteúdo. Se você começa a trabalhar no longo prazo, né, em criar esse planejamento anual, vai ficar muito mais fácil de você organizar do que se eu tenho que fazer ali essa semana que vem eu tenho que pensar no que eu tenho que escrever e tudo mais, não flui, né? Então dá pra você trabalhar naquilo que não é pauta quente num longo prazo e aí o que for pauta quente meio que você consegue ir estruturando do período, né? Sim, sim. Vocês já chegaram a pensar que aí a gente está falando às vezes de um segmento muito técnico e tudo mais, como que você, principalmente ali quando você vai produzir o conteúdo, você tenta entender realmente esse negócio para conhecer? Às vezes, eu vou pegar um exemplo, eu tenho um cliente que ele é uma empresa de manutenção em instrumentos cirúrgicos. Para mim é uma coisa muito específica, né? Como que você consegue lidar para entender realmente isso na produção do conteúdo, né? Jefferson, não tem milagre não, a gente tem que estudar mesmo. E assim, acho que mergulhar mesmo no universo do cliente e viver a empresa do cliente. É até engraçado porque a gente acaba ficando com um super repertório. Sim, sim. Uma vez, uma viagem, eu tava, enfim, conheci lá umas pessoas e tinha uns médicos. E aí, eles começaram a conversar e tal, e eu comecei a conversar junto. Eles acharam que eu era médica. Muito bom. Mas por quê? Porque a gente já atendeu muitos médicos, muita área da saúde e acaba aprendendo. Então, assim,
não tem trabalho fácil, é estudar mesmo. E assim, o cliente tá disposto também a passar esse conteúdo pra gente, né? Então, assim. Tem que ser um trabalho a várias mãos, É. né? No próprio planejamento a gente faz um mergulho, né? Uma imersão. A gente precisa entender os públicos, a gente entende portfólio, as principais dores desse cliente que é resolvido. Então, assim, existe todo um mapeamento inicial também do que é um negócio, e aí isso eu acho que acaba ajudando a falar no início. Mas, obviamente, que no dia a dia, o cliente também, ele passa do conhecimento dele. Então, ele fala assim, Flávia, tem esse relatório aqui que eu acho legal, esse site que eu já entrei, eu acho que você pode usar um pouco desse texto. Então, é super importante a gente fazer esse trabalho a várias mãos, porque eu acho que fica mais a cara do dono, né, do cliente. E isso contribui para a autenticidade do conteúdo. Legal. E quanto mais clientes vocês vão atendendo, quanto mais segmentos, mais vai aumentando esse repertório, né? Sim. Porque aí vai adicionando ali, então eu vou tendo mais possibilidades, e aí eu vou enxergando mais cenários, às vezes faz ali a ligação, então eu falei, é a empresa do instrumento cirúrgico com o médico, você consegue ir fazendo essas ligações, né? Então quanto mais clientes você vai atendendo, mais possibilidades, mais você vai se aprofundando, né? E com o tempo fica mais fácil para atender, né? Então, por exemplo, hoje a gente tem muita facilidade de atender, sei lá, a área de RH, porque a gente já atendeu tantas consultorias de RH, Sim. que assim, pra gente é uma linguagem já comum. Acho que a área industrial também tá ficando fácil, né? Mas o mais engraçado quando a gente se aprofunda é que a gente consegue, inclusive, depois conectar esses clientes, né? Então, recentemente, eu tenho um cliente que é uma escola e ele dá cursos para a área de engenharia mecânica e de softwares, enfim, para montagem de maquinário. E aí eu tenho uma outra empresa que ela vende aços para engenheiros mecânicos. E aí eles estavam se conversando porque o cara do aço queria vender, quer dizer, usar ali um cupom de desconto da escola na newsletter dele, né, e falar com a base dele. Então, assim, a gente começa a cruzar os negócios e meio que montar um ecossistema, né, que vai se ajudando. Uma das coisas que vocês falaram da questão de produção de conteúdo é o blog, né? Então, como possibilidade. E achei legal isso que você citou da newsletter. Também é outro formato interessante. Que outros formatos em produzir conteúdo as empresas podem trabalhar? Muitos. Cada um dava um programa, né? Porque na verdade, assim, na estratégia a gente analisa com quem a pessoa quer falar, né? Quem que é o cliente dela. Então, a partir disso, vai justificando a gente ir trabalhando os canais, né? Eu acho que redes sociais, no geral, faz muito sentido, porque é uma coisa que, mesmo sem dinheiro, você consegue dar uma movimentada. A gente tem feito muito trabalho também para LinkedIn, além de Google, blog. Então, posts de blog eu acho que é muito legal. O próprio formato que a gente está aqui agora de podcast, eu acho que também a gente tem clientes, né, que fazem e a gente vê que para o brasileiro, nossa, isso é muito acertado, né? O pessoal, às vezes, tá lavando louça, tá dirigindo e tá escutando. Então, acho que posts de redes sociais e, com certeza, a newsletter eu acho que foi uma das coisas que mais voltou nos últimos anos com força. Tenho, inclusive, alguns clientes que compartilham os conteúdos da newsletter no LinkedIn ou, às vezes, no WhatsApp. Então, o uso das plataformas, eles vão evoluindo, né, conforme os anos. E aí, a depender do público, a gente vai falar, não, vamos priorizar esse canal ou esse, porque é muita coisa, né? Tipo, não dá pra estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas dá pra gente priorizar. Legal. encontrar a estratégia certa, né? Sim. A gente faz também bastante material rico. E-books, sim, infográfico, né, white paper. Também... Não, aí já é uma estratégia de captação de leads, né? Mas também é bem interessante. Eu sei que fica muito genérico, né? Mas quando eu falo de conteúdo, como que é a melhor forma de eu medir o resultado disso? Porque, por exemplo, se eu estou falando ali de uma captação de e-book, a quantidade de pessoas que baixaram, tudo mais, mas no geral, assim, de que forma que eu consigo saber o resultado que eu tive com o conteúdo? Eu acho que você tem que entender exatamente o que você espera desse conteúdo, né? Qual é a estratégia que você está seguindo. Então, assim, se eu sou alguém que não tem nada, né? Eu só tenho um site, e aí eu vou começar um blog, e aí eu não estava recebendo nenhum contato pelo meu site. Eu passo a receber
depois do blog, eu acho que tá muito claro que o blog impactou, né, inclusive em contatos de venda. Mas a gente, conforme vai trabalhando outros canais, vai ficando um pouquinho mais complexa a estratégia. Normalmente no inbound, por exemplo, a gente fala que o início do trabalho é o blog. Então, normalmente, a métrica vai ser volume de tráfego no site, o total e o que vem só de blog, e também quantidade de palavras ranqueadas, né? Num segundo nível, a gente tem a captação de leads. Então, aí a gente tem estratégias como... todo mundo, né? Já teve que baixar um e-book, um relatório, alguma coisa e deixar dados, né? Porque, enfim, essa é a nova fronteira do digital. Então, assim, toda vez que a gente tem a captação de dados, digamos que a principal métrica vai ser, né, a quantidade de leads. E os leads, na verdade, eles podem ser frios ou quentes. Então, os quentes são aqueles que já querem comprar de você e os frios sei lá, quem só assinou a sua newsletter. Então, a gente faz uma separação, né? Quem, sei lá, preenche um formulário no site já da página do produto ou serviço, então é uma pessoa que já quer comprar. É diferente da pessoa que se cadastrou na news, né? Então, na verdade, assim, para cada pedaço do site, para cada canal, a gente vai ter as métricas e os objetivos que a gente quer atingir. Então, quando a gente tem uma empresa muito pequena, a gente tenta trabalhar um só canal, porque vai ficando mais simples, né? Até porque a verba é mais limitada. E conforme a empresa vai crescendo, a gente vai trabalhando mais estratégias e aí a gente tem camadas aí de métricas. Dá para eu priorizar uma e aí ir trabalhando com as demais. O inbound, por exemplo, na verdade, você trabalha tudo ao mesmo tempo. Então, por isso que eu falo que, assim, foi um esforço da RD, né, de massificar mais o termo, mas tem muita gente que fala que faz inbound, mas não faz. Porque é complexo, né? Imagina fazer tudo isso ao mesmo tempo. É muita coisa. Normalmente você tem entregas pelo menos, sei lá, um post de blog semanal, um e-book mensal, e aí junto com o e-book você tem que ter uma landing page, e aí junto com a landing page você tem que ter os posts de rede social, mais o e-mail. Então, assim, quando você vai ver, vai virando um monstrinho, né? Tipo, de volume de peças e coisas para fazer. Então, quem aplica mesmo inbound são poucos. Eu acho que tem coisas também, né, Jefferson, que assim, é possível de mensurar, mas fica num campo, assim, meio oculto, né? Por exemplo, você vai fazer uma compra de um produto de uma empresa que você não conhece na internet. Você vai dar uma zapeada ali no Instagram dela, você acaba vendo o Google Meu Negócio, às vezes busca num Reclame Aqui. E muitas vezes, né, você empresário que tá lá na ponta não sabe que seu consumidor fez isso, né? Às vezes no tete a tete você consegue investigar e descobrir alguma coisa. Mas a verdade é que você está sendo visto, né? Tem que ter isso em mente. Você está sendo visto. E bem visto, né? Porque aí você está sendo visto de uma forma bem produzida e não de uma forma qualquer, né? Então você tem que estar garantido, né? Porque eu vou lá, eu vou pegar alguma coisa mais técnica, então eu tô procurando uma ferramenta, e aí eu vou procurar, eu vejo que essa empresa está produzindo ali um conteúdo interessante, é alguma coisa que está na minha dúvida. Então eu tenho um cliente meu que ele trabalha com uma norma regulamentadora, que eles trabalham com inspeção de segurança. Certo. Então, geralmente quem procura esse tipo de serviço é o pessoal que tem uma caldeira e é só para fazer essa regulamentação. Então é um negócio muito específico. Quando a pessoa pesquisa, ela quer entender a norma, quer entender o que é. Então, se ele produz um conteúdo relevante ali, faz sentido. Agora, se a pessoa vai procurar sobre o serviço e aí dentro do canal da empresa não tem informação nenhuma, não gera confiança e credibilidade para ela, autoridade, né? Sim. Eu acho que, assim, quanto mais você constrói conteúdo, é como se você estivesse palestrando para as pessoas, você estivesse compartilhando, e eu acho que tem um princípio que é meio universal, né? Aquela, meio citando de Deepak Chopra, que é a lei da reciprocidade. Porque, assim, quando você compartilha o conteúdo, na verdade, você está ajudando as pessoas a se informarem melhor. E aí, elas se sentem um pouco em débito com você, do tipo assim, poxa, e como eu posso te ajudar? E aí, quando elas vão navegar no seu site, elas descobrem que você oferece um serviço relevante para elas. Então, a probabilidade, a propensão dela comprar de você é muito maior, porque ela fala assim, pô, o cara já me ajudou de várias formas, nossa, eu não sabia de tal coisa, que legal. Então, assim, é como se você tivesse uma troca ali, né? Eu tenho um case da Zefini mesmo. Legal. Bom, vou contar a historinha rapidamente. Há alguns anos eu fiz uma celebração de casamento de uma amiga minha.
Ela falou assim, Flávia, por que você não investe nisso, né? Passaram-se os anos, eu comecei a trabalhar com conteúdo, falei, gente, é mesmo, né? Eu devia escrever roteiro pra casamento, porque hoje em dia as pessoas se casam não mais na igreja, né? Às vezes chamam um amigo pra celebrar, um parente e tal. E aí eu falei, gente, mas por onde que eu começo, né? Eu tinha pouca experiência. Aí a gente fez um texto pro blog da Zé Fini, que hoje é um dos textos que melhor ranqueia, que mais traz visita pro site. E nesse texto a gente fala como é que se monta, assim, né, o roteiro. E aí, menino, comecei a receber lead vindo desse texto. Só que assim, a gente não tinha uma vasta experiência na criação desse tipo de roteiro. Hoje a gente tem e tal, né? Mas quando começou, não. Mas as pessoas liam aquele texto, passava a credibilidade. Nossa, eles sabem do que eles estão falando. A gente até dava o passo a passo ali pra montar. Mas aí a pessoa via que era difícil, aí ligava pra gente, vocês fazem? E assim a gente começou, né? A gente teve o cliente 1, né? Uhum. Só que quando a gente atendeu o cliente 1, ele nossa, vocês conhecem muito disso. Não. Quer dizer, foi um conteúdo que passou a credibilidade, a autoridade. Total. Então... Que legal isso de roteiro para casamento, é uma coisa que eu não sabia das possibilidades. Então você vê a quantidade de áreas que dá pra ser atingida, né? É uma área muito específica lá da empresa, Sim, né? É sim. uma área social, né? A gente Uhum. atende o corporativo. Esse é o nosso único produto da área social. Legal. E aí pensando até isso pensando no casamento é uma coisa que envolve, mas na questão do conteúdo mesmo, tem alguma forma de você melhorar o engajamento com o texto, alguma ação que dá pra fazer pra melhorar o engajamento ali com o conteúdo? Tem. Bom, pensando em texto de blog, Uhum. quando a gente faz o texto de blog, por exemplo, a gente pensa, claro, pensando lá nos robôs do Google, mas a gente pensa também no leitor. Como é que a gente vai deixar esse texto mais amigável para o leitor, né? Então tem umas técnicas que a gente usa, né? Então, por exemplo, a gente faz uma redação ali, um texto corridão, a gente faz pequenos blocos, Sim. a gente coloca ali um índice para a pessoa, né, passar o olho e entender do que se trata o assunto, vai deixando esse texto mais escaneável Uhum. para os nossos olhos, para deixar ele mais amigável e esse texto é mais interessante do que um textão, se fosse um textão corrido. Corrido, né? Né? Enfim, mas para os outros tipos de texto também existem técnicas. Porque o texto de blog, ele tem uma peculiaridade que a gente tem que seguir algumas regras de Google e, ao mesmo tempo, tem que ficar legal pro leitor. É porque não dá pra você só usar o técnico que o Google pede no SEO e o texto não ficar interessante. Antigamente, o algoritmo de Google, ele era meio complicado, Uhum. porque, assim, você escolhia a palavra-chave e você tinha que repetir exatamente aquela palavra. Então, ficava um texto robotizado. Hoje em dia, o algoritmo, ele tá um pouquinho mais bem trabalhado, digamos, no português, porque isso faz sentido na língua inglesa, né? Porque tá tudo bem você repetir a mesma palavra. Sim. Mas nas línguas latinas, a gente tem formas de se referir às mesmas coisas, só que de jeitos diferentes. Então, aí o Google teve que se adaptar em termos de algoritmo e linguagem, e hoje em dia ele já consegue ler, né? Uhum. Então, você pode, digamos, repetir a palavra-chave, mas escrevendo levemente de formas diferentes. Mas o que você falou de engajamento, eu não sei se você quis dizer também de comentários, das pessoas interagirem, Não, mas né? eu acho que entra muito nisso mesmo, né? Que se a gente vai falar do engajamento ali pra um texto, né? É a pessoa ler ele todo, né? Ela entender e também entra na questão de comentar, compartilhar, né? O que eu posso fazer pra engajar essa pessoa, ela se motivar a fazer alguma ação nisso, que sei lá, que seja o entrar em contato ou comprar, né? Aí eu acho que são coisas bem diferentes. Uhum. Porque o que a Flávia falou, eu acho que ajuda muito a reter a pessoa, né? Na leitura. Sim, ela permanecer ali. Eu acho que no final, quando a gente faz perguntas, por exemplo, Uhum. do tipo, como funciona na sua empresa, pra você faz sentido, enfim, ali você está incentivando comentários, né? São poucos os clientes que gostam de comentários no blog, Tem que fazer gestão disso, né? Sim. Porque eu acho que o grande desafio da internet hoje é que, assim, diferente dos meios de massa, não é mais a empresa falando e a audiência ouvindo. Você tem a contramão, né? E aí, assim, por exemplo, você perguntou sobre venda, né? Uhum. Aí eu já acho que dentro do conteúdo tem como a gente fazer passagens mais sutis para uma parte de vendas. Mas eu faria uma separação, porque
Eu venho da área editorial, né? Eu comecei minha carreira na Editora Abril. Então, assim, lá a gente falava de separação igreja e Estado, que era a publicidade e o jornalismo. Porque existe no jornalismo uma história de que eles, né, são os bastiões, os guardiões da notícia e tal, e que eles não podem ser influenciados, né, pelo capital, enfim, por quem tá pagando ali a notícia. Mas, assim... então, quando você pensa numa revista, normalmente você tem a parte da publicidade e a parte do editorial, que é o conteúdo. Então, tá muito claro o que é cada um. Tem um informe também, que às vezes era tipo, mas tava bem escrito, assim, né, em letras garrafais, assim, isso é um informe publicitário, tal, que tinha conteúdo, mas patrocinado. Quando a gente vai pro digital, meio que, tipo, os limites disso meio que caíram, né? Mas quando a gente pensa no blog, ainda a essência do texto do blog é o editorial. E aí a publicidade, ela fica por conta de banners, de, por exemplo, formulários. Então, um projeto que eu fiz para o Estadão, as notícias, elas eram corridas, tinha um grande patrocinador que era porque o portal era de finanças e investimentos pessoais. E aí tinha um grande patrocinador que era um banco de investimento. E aí o foco dele era pegar pessoas para abrir conta, né, nesse banco. Então, no meio da notícia, ele falava lá, as ações, enfim. Né? E aí, no meio, tinha tipo um formulário. A gente tem uma oferta para você que não tem conta, não sei o quê, deixa o seu nome e e-mail e a gente vai te mandar. Então, isso, por exemplo, era uma forma deles começarem a captar contatos e depois fazer um ativo. Legal. Né? Então, tem como a gente usar o conteúdo para uma primeira aproximação e a partir dali a gente conseguir um relacionamento até que a pessoa se convença. Às vezes ela não preenchia na primeira notícia que ela lia. Mas, pô, se toda semana ela estava buscando informação sobre educação financeira ou investimento, e aí aparecia o portal, aí o influenciador citava o portal, e ela entrava, uma hora ela ia falar, pô, gostei desse portal. Deixa eu ver esse banco aqui, né, que, assim, não é um banco que tinha uma marca assim tão conhecida, mas era um banco grande, mas o share dele era bem menor, assim, do que uma XP, enfim, Legal. um BTG, né? Então, a gente viu que o projeto funcionou bem porque ele já está há 5 anos rodando. Bacana. Então. Eu acho que redes sociais, né, enfim, porque são muitas coisas, mas agora me veio na cabeça. As redes sociais, acho que você tem que humanizar mesmo as coisas mais técnicas, tem que ter uma, né? E eu acho que você tem que contar história mesmo, né? Vou dar um exemplo aqui também. Eu apoio lá a empresa do meu marido, ele tem uma marcenaria. E nós começamos a fazer alguns vídeos dele falando tal. Eu falei assim, Márcio, né? Ele chama Márcio. Márcio, a gente tem que contar uma história, você tem que ser um personagem. Eu falei assim... Mas ele já é, né? Ele é todo tatuado, barba e tal, mas eu falei, vamos assumir isso. E aí ele usa umas camisas xadrez, eu falei, cara, você é um lenhador. E aí ele começa os vídeos assim, olá, eu sou o Márcio, o lenhador da Formas. Que legal. E assim, é muito bom, gente. O que aconteceu? Ontem mesmo, ele recebeu uma mensagem de um arquiteto falando assim, cara, fui falar de você pra um prospect... E aí ele falou, então da Formas Marcenaria. Ele falou, do lenhador? Legal. Muito bom. Entendeu? E o meu marido tava morrendo de vergonha de falar, eu sou um lenhador. Eu falei, fala que você é um lenhador. E pegou, ele virou lenhador. Então as pessoas ligam e falam, você que é o lenhador. Nossa, queria tanto te conhecer. Porque chega os leads da internet, queria tanto te conhecer, você que é o lenhador. Precisa contar história, gente. Precisa contar história. Não importa, você pode vender... parafuso, cara. Você precisa contar uma história ali, né? Porque eu acho que isso é o elemento que te distingue do resto. Sim. Exato. Isso ajuda na fixação na cabeça das pessoas. Desde que a gente tava nas cavernas, a gente conta histórias. A gente conta história. A gente é ser humano, né? Então, eu acho que, assim, hoje, em termos de produto e serviço, tá cada vez mais difícil a gente se diferenciar, né? Porque você lança um negócio e aí tem um concorrente que já te copia e aí você já fica assim, nossa, e agora? Como é que eu vou me diferenciar de novo, né? Então, assim, quando você começa a evidenciar mais essa história, eu acho que você começa a ter pontos de diferenciação. E a sua história é sempre única, né? Porque só você tem a sua história, você é o dono da sua história. Sim. Então, você tem propriedade pra falar sobre isso e é a melhor forma de você conseguir se diferenciar realmente, né? E de se conectar com as pessoas certas, sabe? Porque a tendência é as pessoas que estão valorizando os mesmos valores que você,
que se identificam com a sua história, que vão falar assim, putz, que legal isso, né? Então, eu falo para alguns clientes que quando eu os ajudo, às vezes eu sinto como se eu estivesse ajudando os meus pais, porque minha mãe, enfim, acabou aposentando cedo, meu pai está morando numa outra cidade, no interior e tal, e a princípio toda a minha formação foi porque era para eu continuar o negócio da família. No fim, eles divorciaram e aí eu sinto que a cada empresa pequena ali que eu estou ajudando, é como se eu estivesse ajudando eles. E já teve gente que me falou assim, nossa, eu me emocionei com essa história. Legal. Porque é muito a história da PME, é a história da família, né? Então... Sim. Olha, a gente já tá ultrapassando o nosso tempo, então chegamos aí ao final, vocês falaram, foi muito pouco, realmente tem programas aí pra gente fazer adoidado. Então eu queria primeiro agradecer a participação de vocês, foi realmente um programa de conteúdo, um programa realmente muito recheado de informação. E aí, só pra gente encerrar, pedir pra vocês fazerem aí o pitch de vocês, falarem sobre cada um pouquinho. Tem até pitch aqui, tem hein? até pitch, quer conversar, Camila? Bom, gente, então a MCR é a consultoria de SEO, né, como eu estava explicando. Aproveitem para conhecer um pouco mais da gente. A gente está no site www.marketingcomresultado.com, né? Então o MCR aí é um acrônimo. E também aproveitem para conhecer o meu podcast junto com o da Flávia, que é o Fogueira do Marketing. Ele está disponível na Vesa TV, no Spotify e no YouTube. E o arroba da MCR? Ah, é verdade. O arroba no Instagram, vocês podem seguir pelo arroba MKTcomresultado. Isso aí. Bom, eu sou a Flávia, né, da Zafini Conteúdos, zafiniconteúdos.com.br, uma agência aí de criação de textos e roteiros. O nosso arroba é Zafini Conteúdos. E também assistam o nosso programa. E, aliás, o Jeff tem que ir lá, né? Eu tenho que ir guardando convite. Meninas, muito obrigado. Esse foi o Marketing Caos, o programa aí de conteúdo. E semana que vem estamos de volta com mais um episódio desse Marketing Caos. Valeu, pessoal!